Olá, meus amigos, tudo bom? Olá, meus alunos da EMERGE, meus alunos do Pré-EMERGE, do Portal F3, os meus alunos aí dos módulos do Facebook, do Top Temas, tudo bom? Rafa Lopes, um beijo para você. Gente, estou aproveitando aqui o intervalo antes do almoço para dar uma dica para vocês aqui, trabalhar um tema top, né? Como eu faço lá no meu curso do Facebook, o Top Temas que eu deixei aí na tela para vocês. Quem quiser informações é só mandar um inbox lá no Facebook. Vamos trabalhar aqui um tema que é a prescrição. Um tema que vai cair na sua prova de concurso. Eu não sei qual concurso que você vai fazer, mas eu sei que vai cair. Ou vai cair na primeira fase, ou vai cair na segunda fase, ou na prova oral. Então, eu queria que vocês soubessem o seguinte: vamos aproveitar esse tempo. Eu estou saindo daqui a pouco para dar aula, então vamos aproveitar esse tempo para fechar a prescrição. Não fechar todos os conceitos teóricos, mas eu quero dar um passo a passo de como você resolver uma questão sobre prescrição, tá certo? Quero deixar aqui o meu beijo para Mel, que está aí também, a Rafa, que estava lembrando aí da aula de prescrição, para quem está sempre assistindo na repetição, a Ali, quem mais está sempre aí? A Luísa, a Amanda, todo mundo que está sempre aí, o Eduardo Belisário, que sempre assiste na repetição também, um grande abraço para vocês, tá certo? E todo mundo que está chegando agora, compartilhem com seus seguidores, né? Vamos aqui dar esse passo a passo sobre prescrição. Então, vamos começar? Bom, prescrição é a perda da pretensão. Vocês sabem que a prescrição é a perda da pretensão ao exercício de um direito subjetivo. Então, vamos pegar o exemplo do crédito. Se eu tenho um direito de crédito, eu tenho um prazo para exercer esse direito. Eu tenho um prazo para exigir do devedor um comportamento, que é o comportamento de pagar, seja pagar a prestação de dar, fazer alguma coisa. Então pode ser pagar uma quantia certa, pode ser entregar alguma coisa, pode ser fazer alguma coisa. Mas eu tenho um prazo, sim, um prazo para exercer o meu direito. E aí que é o detalhe. Como que no caso concreto você vai resolver uma questão de prescrição? Vamos anotar um passo a passo e eu vou dar alguns exemplos que a Rafa certamente já ouviu aqui várias vezes, a Melissa também. Mas vamos anotar esse passo a passo para não esquecer. Primeiro passo, você deve identificar a relação jurídica que está em jogo. Quando você pega uma questão ou um processo e você quer saber se está ou não está prescrito, você vai analisar a relação jurídica que está em jogo. O segundo passo, sabendo qual é a relação jurídica, você vai no artigo 206 do Código Civil e vai verificar se essa relação jurídica se enquadra em algum daqueles parágrafos. Então veja bem, se você está fazendo uma prova dissertativa, é tranquilo, você tem a lei do seu lado. Mas se você vai fazer uma prova de primeira fase, você precisa memorizar esse artigo 206. Então, sabendo a relação jurídica, o segundo passo é encontrar o prazo a que se submete essa relação jurídica lá no artigo 206, tá certo? Você já sabe agora qual é o prazo? Você vai encontrar o termo inicial. Eu vou dar exemplo de tudo aqui. O termo inicial, em regra, é a data da violação do direito. Ali começa a contar o prazo prescricional. Mas podem ocorrer, e aí você vai para o quarto passo, pode ocorrer causas suspensivas, impeditivas ou interruptivas do prazo prescricional. Então você precisa verificar no quarto passo se há alguma causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva. Professor, como é que eu vou saber isso? Você vai lá no artigo 197, vai no artigo 198 e vai no artigo 199, Flávia, Raquel. Nesses artigos 197, 198, 199, 200 também, você vai encontrar as causas suspensivas ou impeditivas do prazo prescricional. E no artigo 202, as causas interruptivas. Por que isso é importante? Porque o prazo pode ter começado e sido suspenso.
ou o prazo começou e interrompeu, voltou para o zero, ou ele sequer começou a correr. Então, só sabendo se há uma causa suspensiva, impeditiva ou interruptiva, é que você vai ter certeza como contar aquele prazo que você já tinha encontrado. E aí, você faz um cálculo aritmético e chega ao termo final. Vamos fazer esse teste aqui. Todo mundo conseguindo acompanhar ainda? Travou, não travou? Estão ouvindo bem? Coraçãozinho na tela aí, compartilhe com seus seguidores, a Flávia que entrou, a Raquel também. Beleza, gente. Olha só. Vamos pegar aquele exemplo que eu sempre dou do pobre João que é atropelado, tá certo? Vamos pegar esse exemplo do João que é atropelado. Vamos pensar aqui o seguinte: o João, ele nasceu em 1990. Quando ele estava com 4 anos de idade, ele foi atropelado em 1994. Ele tinha 4 anos. Tá certo? Exatamente, a Rafa está lembrando que essa questão caiu na primeira fase da prova da magistratura aqui do Rio de Janeiro. Uma questão muito boa. Então ele nasceu em 1990 e foi atropelado em 1994. E aí o que aconteceu? Ele entrou com uma ação pleiteando reparação em 2013. Será que está ou não está prescrito? Ah, professor, foi em 94 o fato? Eu acho que está prescrito em 2013, né? Acho que está prescrito. Calma, vamos fazer, não adianta chutar, tem que ter a técnica aqui. Então vamos fazer o seguinte: qual é o primeiro passo? Identificar a relação jurídica. Bom, se o caminhoneiro estava dirigindo de maneira imprudente, embriagado, em alta velocidade e causou um dano a alguém, que foi João, ele cometeu um ato ilícito. Porque o artigo 186 vai dizer: aquele que por ação ou omissão imprudente, negligente ou imperita causar dano a alguém comete ato ilícito. E aí você vai combinar o artigo 186 com o artigo 927. Quem comete um ato ilícito, pelo artigo 927, tem o dever de indenizar. Então, para João nasceu um crédito. Ele pode pleitear uma compensação por danos morais, por danos materiais, em face desse caminhoneiro. Então você identificou que estamos diante de uma relação jurídica que envolve responsabilidade civil. E aí qual é o segundo passo? Você vai no artigo 206. No 206 você tem um rol de prazos prescricionais de relações jurídicas. Se você não encontrar o prazo no 206, você vai aplicar o prazo de 10 anos no artigo 210. Um beijo, Rafa. Oi, Suiane, tudo bem? Então você vai aplicar o prazo do prazo de 10 anos do artigo 205, se não encontrar o prazo no 206. Só que nesse caso, há prazo sim previsto no artigo 206. Veja lá, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5. Prescreve em 3 anos as ações, o direito de pleitear a reparação civil. Prescreve em 3 anos o direito de pleitear a reparação civil. Então, você já no primeiro passo identificou a relação jurídica, responsabilidade civil. No segundo passo, identificou o prazo prescricional, 3 anos. De quando que você vai começar a contar esse prazo? Qual é o termo inicial? A regra é da data da lesão, quando ele foi atropelado. Mas aí você tem que ir para o quarto passo, verificar se não há uma causa suspensiva, impeditiva ou interruptiva, como a Elaine falou. Se ele era menor de idade quando foi atropelado, será que existe alguma causa que impede o prazo de começar a correr na data do atropelamento? Sim, tudo isso você tinha que saber de cabeça, era uma prova objetiva. Veja, não corre a prescrição nesse caso. Por que não corre? Vai começar a correr quando? Ele foi atropelado em 94. Ele nasceu em 1990. Eu quero que vocês me respondam agora. A partir de que ano vai começar a correr o prazo de 3 anos? Eu quero saber o ano. A partir de que ano vai começar a correr esse prazo? Se ele nasceu em 1990, foi atropelado em 1994. A partir de que ano vai começar a correr o prazo de 3 anos, gente? Ninguém? 2006.
A Mel colocou 2006. Por que ela colocou 2006? Porque se João nasceu em 1990, só em 2006 ele terá 16 anos. Terá 16 anos. Então, veja só, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. Cuidado para não errar, porque muita gente colocou 2008, pensando que não corre prescrição contra os menores de 18. Não corre prescrição contra os menores de 16. Artigo 198, inciso 1º. Então, aqui no caso, você vai começar a identificar o termo inicial. O termo inicial não é 94, é 2006. Aí agora você pega o prazo que você já tinha achado e soma de 2006 a 2009. Ele teria que ter entrado com a ação até 2009. Em 2013 já estaria prescrito. Então, veja, agora você sabe por que estava prescrito, porque o prazo final se encerrou em 2009. Lembrando que ele foi atropelado em 94, mas não correu a prescrição até 2006, o prazo que estava impedido. Tranquilo, gente? Entenderam isso? Isso você pode aplicar em qualquer exemplo. No próximo Periscope, eu vou fazer um Periscope sobre direito intertemporal. Mas eu quero fechar esse Periscope dizendo o seguinte: esse passo a passo funciona muito bem, Guilherme. Funciona muito bem. A Raquel, a Mel que está aí. Só que você precisa conhecer a jurisprudência também. Porque algumas questões são muito tênues. Então você precisa tomar cuidado. Quer ver? Imagina o seguinte: que o João procurou o José, que é mecânico, e ele pediu para que o José fizesse um conserto no seu veículo. O José fez o conserto e o João falou que não poderia pagar naquele momento, que pagaria depois. E foi passando tempo, e já tinha passado, na verdade, 6 anos. João nunca pagou José. E aí José entrou na justiça cobrando de João. Olha, eu era mecânico e eu prestei um serviço e João não me pagou. O que o João alegou em sua defesa? Olha, realmente eu não paguei, mas essa dívida já prescreveu, porque o Código Civil vai dizer, no artigo 206, parágrafo 5º, que prescreve em 5 anos o prazo para os profissionais liberais pleitearem o seu crédito, o seu direito. Prescreve em 5 anos o prazo para pleitear o seu crédito, os seus honorários, dos profissionais liberais. Entenderam o que o João alegou? E aí, veja, o STJ se debruçou sobre esse tema e se debruçou para definir o alcance da expressão profissional liberal. Será que o mecânico é um profissional liberal? Veja, para o STJ, profissional liberal é aquele que exerce uma atividade de maneira profissional, de maneira técnica, de maneira específica e que exige formação superior, formação universitária. Então, profissional liberal é aquele que exerce uma atividade profissional, técnica, específica, que exige formação universitária. Então, o mecânico não é profissional liberal. Profissional liberal é o professor de educação física que faz um personal trainer, é um advogado, é um professor de direito também, não só de educação física, um contador, um médico, um fisioterapeuta. Esses são profissionais liberais. Aí você pode pensar, mas que preconceito, professor, só porque o mecânico não tem nível universitário? Só porque o mecânico não tem nível universitário? Não é preconceito, pelo contrário, é apenas definir o alcance. Para o mecânico foi até melhor. Por quê? Se você procurar em todo o artigo 206,
Aonde que ia se encaixar o mecânico ali? Nos profissionais liberais, só que o STJ já disse que não, mecânico não é profissional liberal, porque ele não tem nível universitário. Então, se não tem prazo no artigo 206, você cai para o artigo 205, que o prazo é de 10 anos. Então foi melhor para o José, que era mecânico, porque se ele fosse considerado profissional liberal, ele já teria perdido a sua pretensão, perdido a pretensão de exercer o seu crédito. Mas não, ele como não é profissional liberal e não há prazo para aquele tipo de relação jurídica prevista no artigo 206, vai na regra geral no prazo de 10 anos. Então veja, o passo a passo que eu dei para vocês funciona, mas você também precisa conhecer a jurisprudência. Veja, se cabe formação técnica, o STJ não entrou, o STJ fala expressamente em formação de nível superior universitário, tá certo? E aí, até porque seria complicado, aí você teria que ver o mecânico que fez curso e o mecânico que não fez, entre outras profissões. Tá certo, gente? Deu para pegar isso? Olha, a Mel que está aí assistindo, está fazendo Top Temas, tem outros alunos do Top Temas aí. Se vocês gostaram dessa dinâmica, é mais ou menos assim que funciona o nosso Top Temas. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já fazia planejamento de estudos para vários alunos aqui. E eu comecei a montar o Top Temas, que é um curso no Facebook. Você vai entrar num grupo fechado e toda semana vai receber de 2 a 3 vídeos, trabalhando os top temas, aqueles temas mais cobrados em provas. E qual é a minha prioridade? Pegar temas que não estão diretamente na letra da lei, que não estão diretamente na jurisprudência. Como a gente fez agora, eu trabalhei com vocês a prescrição, não só o que está na lei, não só o que está na jurisprudência, para você formar um material de revisão, um material de reta final, um caderninho doutrinário. Aí você vai somar esse caderno com o estudo da lei seca, você vai somar esse caderno com o estudo do dizer o direito, da jurisprudência, que eu recomendo, e você vai formando um caderno de reta final, tá certo? Para quem quer mais informações, mande um inbox para o meu Facebook, Aurélio Bourret. Escreve Aurélio Bourret, B-O-U-R-E-T, tá certo? Aurélio Bourret. Pessoal aí da Emerge, grande abraço. Você vai mandar um inbox e a gente vai trabalhar. Eu não trabalho apenas direito civil. Eu não sou professor de outras matérias, sou professor só de civil, claro. Não tenho pretensão de dar aula de todas as matérias, mas ali eu faço um top temas, 30 minutinhos, 3 vídeos por semana, em que eu trabalho os temas mais cobrados, não só de civil, mas de penal, processo penal, constitucional, empresarial. Por quê? Para com o meu olhar de professor tentar passar para vocês aqueles pontos doutrinários, ainda que de outras matérias estejam ou tenham grandes chances de cair. É no Face, Ana Paula, manda uma mensagem para o inbox para mim e aí eu passo todas as informações. Gente, não é gratuito, infelizmente, não é um grupo aberto, mas vocês vão ver que o valor está bem em conta, né? Está bem em conta mesmo. Acho que esse não vai ser o problema. Tá certo, gente? Muito obrigado aí pelo apoio, pelo carinho dos meus alunos aí da Emerge, da Mel, pessoal lá do Portal F3. E estamos juntos. No próximo Periscope eu vou falar de prescrição, mas com relação ao direito intertemporal, tá certo? Muito obrigado, gente, e até a próxima.